Olá, 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 boa tudo noite, bom? Luanda. Tudo bem? Estão ouvindo bem? sim. Estamos ouvindo bem. E tu está ouvindo bem? Rodolfo, tudo bom e vocês? Eu estou conseguindo ouvir bem vocês também. A gente Pô, está bem. é um absurdo eu aqui sozinha, vocês dois aí, né, com uma companhia, para não ficar se sentindo sozinha, abandonada no ambiente virtual. Mas Não se tudo sinta bem, sozinho, né? tu não está Não, sozinho. Tá eu junto. não, eu ainda não sou uma pessoa muito bem adaptada a essas novidades. Pós-pandemia, ou durante a pandemia. Ah, Eu não vi, mas acho que já deu 19. Será que a gente já pode começar? Se já está tudo funcionando? falta um Falta um minuto. minuto. Eu acho que, pessoal, vocês estão nos escutando bem aí, a imagem tá boa. Eu acho legal colocar no comentário aí para ver se está tudo ok, né? Se estão nos ouvindo, se estão ouvindo a Luanda, tá tudo certinho. Tá tudo É que Hoje eu tá tô um com dia uma equipe, eu enorme tô em com uma Caxias. equipe técnica aqui, Rodolfo. A minha equipe técnica tá aqui atrás, assim, ó. Ah, é Ah, então verdade? tu não É tá tipo, som sozinho. ok, imagem ok, entendeu? Legal, show. Então, podemos começar? Podemos? Porque daí, como ele computa uma hora certinha e aí cai, eu Ah, acho que a não. gente podia ir começando. Então, eu sou Luanda Colange, atual diretora científica da Abrafin. Eu queria agradecer muito, Bruno e Rodolfo, pela disponibilidade de vocês, né? A primeira live ou a primeira discussão da área da fisioterapia neurofuncional infantil e, sem dúvida, é um privilégio e um prazer começar com vocês, que são referência para tantos e tantos profissionais do nosso país, que são pessoas sempre muito queridas e disponíveis. E eu, particularmente, fico muito honrada de poder moderar essa live com profissionais que efetivamente fazem um trabalho muito sério, muito ético, com muita competência, que conseguem realmente fazer prática clínica baseada em evidência com categoria dentro da área da fisioterapia neurofuncional infantil. Eu não vou fazer todo o papel formal, até porque vocês me conhecem, sabem que grandes formalidades não é uma característica minha. Mas eu vou pedir para que vocês se apresentem, até dando uma conotação do processo de formação de vocês que levou com que vocês realmente se tornassem, eu acho que hoje a nossa maior referência de treino locomotor em crianças com transtorno do desenvolvimento, até para poder nortear. Não tem só profissionais, tem estudantes, pessoas que acabaram de se formar escutando vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez e eu agradeço não só no meu nome, mas como em nome da diretoria científica toda da Abrafin, pela sempre colaboração de vocês. Bora lá. Bom, vamos por partes então, né? Eu acho que antes de se apresentar, né, Rodolfo, eu acho que eu gostaria de em agradecer a oportunidade e o privilégio que é poder fazer uma live em parceria com a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. A gente sabe da importância da Abrafin para a nossa profissão, para a nossa área. Então, para a gente é uma verdadeira honra e um prazer enorme poder estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho nessa live. E ter a oportunidade de fazer isso com você moderando, Luanda, é uma honra, né? É uma grande amiga, uma amiga muito querida nossa. A gente compartilha de ideias semelhantes. Uhum. Então, para a gente é uma honra poder falar um pouco sobre isso, né? Quanto à formação, eu posso já falar tudo, Rodolfo? Não, fica à Meu Deus, vontade, tá fica à bem. Então tá. vontade. Vai se Bom, intrometer como, né, Rodolfo? Deixa essa mulher falar, querido. a nossa formação, eu vou falar porque é tanto a minha, Bruna Baggio do Rodolfo, né? O Rodolfo Teres, que ele não sabe nem falar o nome, coitadinho. É igual, a gente fez a faculdade junto, nós nos formamos em fisioterapia pela Faculdade da Serra Gaúcha, fizemos o mestrado em neurociências pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Então a nossa formação inicial foi essa, que nos abriu um leque muito grande para a prática baseada em evidências, principalmente no mestrado, para que a gente pudesse estudar um pouco mais e poder trazer para a parte clínica, né, para a área clínica, o que nós estávamos vendo lá e descobrindo, estudando, enfim. Isso, é bom, é interessante a gente falar que fazem 8 anos que a gente trabalha diretamente com esse tipo de treino, né? Então, se mais especificadamente, durante 5 anos somente com crianças, exclusivamente com crianças.
Então, a nossa experiência de vida profissional já nasceu com o treinamento locomotor e a gente espera levar isso até o final de nossas vidas. A gente é muito feliz, muito realizado fazendo isso, né? A gente está muito feliz em falar com todos vocês que estão nos assistindo sobre esse tema muito relevante. Eu também gostaria de mandar um abraço para a Luanda. Para quem não sabe, ela também é uma referência para nós. A gente lembra que, como a gente lê artigo científico, nós vamos falar disso hoje na live, a gente leu inúmeros ensaios clínicos da Luanda e da equipe dela, das pessoas que trabalham com ela. Então a gente fica muito honrado, porque você, Luanda, também auxiliou de uma forma assim avassaladora no que a gente faz. Então a gente agradece muito mesmo. É isso aí que eu tenho para falar. Tchau. O bom de conversar com amigos é isso, né? A gente consegue se admirar e se respeitar mutuamente. Como eu disse para vocês em outra oportunidade, sem dúvida nenhuma, vocês são uma referência. Quem conhece vocês um pouquinho precisa de 30 minutos para entender a seriedade do que vocês fazem. Porque quando eu acho que as pessoas veem, tem toda uma questão poética, né? E a parte poética é sempre magnífica. Mas a gente precisa de 30 minutos para entender a seriedade e a ética com que vocês conduzem a fisioterapia neurofuncional. Então, é que eu falei assim, é difícil ter tanta formalidade quando são pessoas que a gente respeita e realmente admira. Então, muito obrigada. Obrigado, muito. Eu só queria aproveitar a oportunidade de falar que a gente agradece a participação de todas as pessoas que estão nos acompanhando. A gente sabe que tem pais, profissionais, acadêmicos, enfim, que no momento tão difícil que a gente vive hoje dessa pandemia, com tantas notícias tristes, o que a gente espera nesse tempo que a gente vai ter de conversa, Lu, é que a gente possa ajudar um pouco as pessoas que estão nos ouvindo e que tiraram esse tempo para nos ouvir. E a gente espera, de alguma forma, poder ajudar. Então, a gente está aqui para isso. É isso aí. Perfeito. Então, eu vou só explicar como que a gente organizou, né? Na verdade, todas as perguntas que foram feitas foram enviadas. Então, a Bruna e o Rodolfo organizaram de uma forma muito coerente, onde dentro da explanação deles, todas as perguntas serão respondidas. Mas, de qualquer forma, a gente deixa os últimos 5, 10 minutinhos se tiver alguma coisa adicional. Até porque, assim, eu tinha a opção de desativar os comentários. Mas eu sei que as pessoas também querem ter um momento de interagir com vocês. Então, eu não vou fazer isso, mas eu não vou ficar lendo todas as perguntas, para a gente poder ter um raciocínio lógico, né? Pessoas sistemáticas como nós, a gente necessita disso. Então, quando a gente pensa em ciência e intervenção, a gente tem uma etapa muito importante, que é o processo de avaliação para ter a coerência, tanto para o estudo, para o que você vai selecionar do ponto de vista científico e clínico para abordar o seu paciente, como para a mensuração dos resultados mais adequados. Então, para entender se a gente está sendo ou não efetivo para o nosso paciente. Eu acho que temos um grande tema que é treino locomotor, mas eu acho que vale a pena a gente começar do começo, que é como abordar o processo de avaliação para indicar, não indicar, selecionar e organizar esse procedimento como um todo. Então, Ana, na verdade, quando a gente vai falar hoje de uma intervenção, né, que é o treinamento locomotor na paralisia cerebral, é muito importante e necessário a gente ressaltar a importância de a gente conseguir avaliar o nosso paciente, né? E não somente a avaliação. Antes da avaliação, hoje, nós temos instrumentos de classificação na paralisia cerebral, que isso vai nos nortear para ver qual vai ser o instrumento que a gente vai estar utilizando para avaliar o nosso paciente, porque a gente sabe os diferentes níveis funcionais que nós temos e as avaliações dos instrumentos mais apropriados para cada nível funcional. E claro que tanto classificar como avaliar o paciente é muito importante para que a gente possa passar as informações para a família de avaliação pré e pós, prognósticos, diversas informações relevantes. Além de a gente falar da importância de classificar e avaliar o paciente, a gente tem um ponto extremamente, que parece um detalhe, mas é extremamente importante, que é o monitoramento do nosso treino, né? Quando a gente fala em monitoramento, existem diversas formas de você fazer isso, né? Na nossa prática clínica, pela nossa experiência e pelo tipo de trabalho que a gente faz,
De que forma a gente faz isso? Tem uma série de questionamentos que a gente deixa, de perguntas, para a gente poder acompanhar, como, por exemplo, tempo de esteira, velocidade, utilizou carga, distância, teve pausa, intercorrência, enfim, como se deu esse treino, as principais etapas, e também um acelerômetro, para que a gente possa ter uma graduação e um acompanhamento desse paciente, né? E quando a gente fala desses pontos, parece uma coisa tão simples de ser feita, mas a nossa prática clínica, a gente atende pacientes de diferentes cidades, estados, enfim, a gente observa uma carência de informação da família nesses aspectos básicos de classificação, avaliação, monitoramento, feito de uma forma bastante detalhada, ética, e passar para a família as informações relevantes. E, principalmente, para nós, enquanto profissionais, o que a gente vê, a importância de você classificar, avaliar e monitorar, é você conseguir encontrar a melhor evidência disponível para fazer a intervenção no seu paciente. Se a gente não sabe ou a gente não faz essa avaliação prévia, fica muito difícil a gente conseguir encontrar a melhor opção. Então, levando para a nossa prática clínica, a prática baseada em evidências, eu vou precisar ter uma avaliação bastante detalhada para buscar melhor evidência científica, juntamente com a minha expertise clínica e a preferência da família e do paciente. Então, a gente gostaria de pegar, assim, ter falado um pouco, a gente considerou importante também falar sobre isso, para que a gente vá já se ambientalizando que há uma necessidade, sim, de a gente realizar essas mensurações e fazendo esse acompanhamento a curto, médio e longo prazo. Esqueci? Até porque eu acredito que o processo de avaliação é a forma mais clara que a gente tem de contribuir para o conhecimento da família perante o paciente, né? Então, perante aquela criança. Quando a gente realmente consegue dar um contexto real desse processo de avaliação, a família consegue até ela estudar de uma forma mais direcionada o que o filho tem, né? A gente consegue triar melhor o que está sendo ou não efetivo para o paciente. Eu acho que é importante, tem todo esse processo de monitoramento, de avaliação de conhecimento, mas de autoavaliação, a nossa autoavaliação, né? Quando a gente pensa, e vocês vão discutir sobre os níveis relacionados ao treino locomotor, como é importante a gente se autoavaliar para conseguir ajustar e até triar todas essas evidências, né? Quer complementar alguma coisa, Rodolfo? Não, eu achei perfeito o que vocês falaram. Eu só relembrando, então, as primeiras três coisas antes de um treinamento é classificação dessa criança com paralisia cerebral. Hoje a gente tem várias classificações motoras, visuais, comportamentais, manuais. Então, assim, usar e entender isso é um ponto muito importante. Avaliações, a gente tem várias avaliações que têm validação para o Brasil, né? Que a gente consegue usar, inclusive de mais específico da marcha, mas também para tronco, por exemplo. E o monitoramento é uma coisa fundamental, porque mostra para o pai e para a família se a criança estatizou, se a criança está evoluindo, o que ela está evoluindo. Então, ter esse feedback diário é muito interessante. Então, essa fica a nossa primeira, vamos dizer assim, nossa primeira orientação para quem quer trabalhar com locomoção. Esse feedback do retorno e esse monitoramento através de ciência, através de medidas quantitativas, é algo que vai te ajudar muito você ter relevância na sua intervenção. Até, né, só complementando mais um pouquinho, tem escalas que a gente consegue verificar, por exemplo, participação das crianças, enfim, para a gente também trazer essas famílias para mais próximo de nós, para que o nosso tratamento, a nossa intervenção seja o mais eficaz possível em todos os contextos. E a gente só vai conseguir verificar isso classificando, avaliando e monitorando o paciente. Eu não conheço uma outra forma para que a gente possa fazer isso. Eu acho que é né? E o isso. Rodolfo falou perfeitamente, né? Assim, a questão de quantificar. Os nossos olhos não são instrumentos tão sábios quando a gente considera variável tempo, né? Eu acho que a gente tem que quantificar. Eu acho assim, vale a pena, como a gente entrou no contexto de classificação, não vamos abordar isso, até porque ficaríamos horas falando sobre isso, né? Mas eu acho que talvez, como a gente vai falar depois dos níveis funcionais e abordar
pensar nos pacientes do sistema de classificação da função motora grossa, o nível 1 e 2, aqueles pacientes com prognóstico para caminhar sem apoio, o nível 3 com prognóstico para caminhar com um recurso auxiliar de marcha, com uma muleta com andador, e os pacientes nível 4 com uma restrição maior de locomoção, que acho que daí se tem alguma família, algum estudante, vai conseguir acompanhar melhor. E aí a gente sai de um contexto muito bacana e eu gosto muito, que é não falar sobre treino de marcha, e sim falar sobre treino locomotor. Tem uma diferença, na minha opinião, muito grande, né? São coisas muito distintas. Eu entendo o treino de marcha, mas eu acredito no treino locomotor. Então, eu queria ver se vocês podiam explicar o porquê usar essa nomenclatura, o porquê treino locomotor, e como a gente começa falando de prática clínica baseada em evidências, então, nós sabemos que tem evidência, né? A gente estuda esse campo da área da fisioterapia neurofuncional. Mas se vocês puderem explicar o treino locomotor, o que é, por que essa modificação, né, na nomenclatura, e o que a gente tem de ciência para basear a prática clínica e a discussão que a gente segue dali para frente. Ótima pergunta, Luanda. Um primeiro tópico interessante para as pessoas analisarem é saber o que significa locomoção. E parece ser simples assim, mas é importante a gente dizer que já começa a nortear nossos pensamentos. Locomoção é o ato que o ser humano tem, ou qualquer animal tem, de se mover de uma posição para outra, certo? O ser humano utiliza isso de várias formas. A mais conhecida que a gente tem, a que mais a gente utiliza no nosso dia a dia, o que deveríamos utilizar para a gente não ficar sedentário, é caminhando, né? Ou correndo na postura bípede. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente pode fazer isso de diversas formas, se locomover de carro, sei lá, de skate, de bicicleta, de patinete, sei lá, existem várias formas de se locomover, né? Inclusive com auxílios, né? E por que eu falo isso? Porque na paralisia cerebral existem várias formas das crianças se locomoverem. Não é todo mundo, não é todas as crianças que vão ter a marcha independente. A gente sabe disso, a Luanda explanou muito bem que nós temos 5 níveis da função motora grossa. E a gente usar esses 5 níveis nos deixa mais tranquilo, nos deixa mais ético, tá? Então a gente precisa entender que a paralisia cerebral, a criança com paralisia cerebral se locomove de diferentes formas. E essas diferentes formas que a criança se locomove deve ser valorizada, deve ser respeitada e acima de tudo, deve ser estimulada. Aquilo que você vai estimular, qual estratégia locomotora, isso vai depender de uma avaliação, de uma classificação. Mas todas as formas de locomoção de uma criança com paralisia cerebral deve ser respeitada. A gente precisa entender. Eu poderia falar só de marcha, mas assim, nós vamos mostrar aqui que as maiores evidências que nós temos são realmente de marcha, porque é algo mais simples não é que é simples, mas é algo mais óbvio e de mais de fácil monitoramento e que um pesquisador consegue fazer. Então, a maioria das evidências científicas que a gente tem são relacionadas à marcha. Mas a gente não pode excluir as outras formas de se locomover. Existem crianças que engatinham em casa, por exemplo. E a gente simplesmente excluir isso de uma atividade de vida diária dela não é uma boa opção, certo? Então, eu gostaria de comentar isso, né? E o que acontece? Eu preciso explanar também para vocês como que se deu isso, historicamente, para a gente chegar no que hoje a gente está fazendo, no que eu e a Bruna realizamos na nossa prática clínica, o que o Luanda faz, o que N fisioterapeutas já fazem, né? Como que nós chegamos no momento atual, aqui em 2020? Antes disso, a gente precisa considerar a história que a ciência se construiu para a gente chegar aqui. Então, assim, a gente pode voltar lá há muitos anos atrás, as primeiras investigações para entender os processos de locomoção, mais especificamente na marcha, na deambulação, as primeiras pesquisas foram na neurociência básica, ou seja, em animais. Então, assim, os animais, as pessoas testavam, entendiam a parte neurofisiológica, a parte biomecânica desses animais. Depois dessas pesquisas com animais, surgiu a ideia e a hipótese disso ser passado para os seres humanos, certo? Então, a gente está falando ali em 1980, começaram a surgir as primeiras investigações clínicas, só que começaram a surgir em adultos, pessoas com AVC, pessoas com lesão medular. Aquilo que era verificado
nos animais, as pessoas faziam, né? Assim, utilizavam esse conhecimento e começavam a analisar. Será que aquilo que aconteceu na neurociência básica, no que a gente sabe que através do treinamento em esteira com esses animais, vai acontecer algo parecido com adultos? E começaram essa investigação. E viram que sim, que se tinha uma proximidade. Obviamente que nós temos várias diferenças com animais, mas a gente começou também a mostrar avanços. Então, uma enorme mudança no nosso entendimento de treino locomotor surgiu através das pesquisas com animais, né? Depois passado para a área clínica. A gente conheceu muita coisa através da neurociência básica, né? Mas, assim, um ponto muito importante de a gente falar, principalmente para a neuropediatria, é as mudanças das teorias de controle de movimento, certo? Então, assim, em 1980, uma pesquisadora chamada Esther Telen, ela começou a pesquisar o desenvolvimento locomotor de bebês. Então, assim, ela começou a se perguntar, será que eu vou pegar um bebê, né? Ali, ela tem estudos com crianças de 6 meses, 8 meses. Será que eu pegar esse bebê e colocar numa esteira, ele vai responder, ele vai aumentar, ele vai melhorar a sua capacidade de locomoção, ele vai melhorar a cinemática, por exemplo, da marcha, ele pode antecipar a marcha, né? Então, essa mudança de teoria de controle do movimento, que é o que ela chamou, que ela usou, né? Na verdade, o que ela usou, que é a teoria do sistema dinâmico, eu acredito que foi uma mudança de paradigma muito grande e norteou muito aquilo que a gente faz hoje na prática clínica. Então, assim, a Esther Telen e outras pesquisadoras que utilizaram a teoria do sistema dinâmico mostrou e norteou muito o que hoje a gente faz para um bebê, porque ela mostrou que a criança nasce, né, pronta para se locomover. A gente precisa treiná-la. Ela não nasce sem vamos dizer assim, sem os drives da locomoção, ela nasce pronta. Se a gente colocar e favorecer um ambiente, favorecer uma tarefa para que ela se locomova, ela vai fazer isso. Obviamente, é importante dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que ela testou isso em crianças sem nenhuma deficiência, né? A partir dos anos 2000, gente, veja bem, a partir dos anos 2000 começou, então, os primeiros ensaios clínicos com crianças com deficiência, ou seja, com síndrome de Down, com paralisia cerebral. Então, sim, a gente precisa notar que os primeiros ensaios clínicos, que é aquilo que vai nortear a nossa decisão na hora de fazer a intervenção, começou-se nos anos 2000. Né? E a partir dos anos 2000 teve uma crescente muito grande nas evidências chamadas dos estudos chamados ensaios clínicos, né? Então, se você separa os grupos, randomiza, né? Então, assim, inclusive os artigos da própria Luanda foi nesse período dos anos 2000, né? Então, assim, é algo que relativamente Oi? Não conta a Falar a idade. idade é furtado, né? O Rodolfo, estamos em 2020, você não faz isso, querido. Gosto de você. Então, Ô, Bruna, aquela beliscadinha agora vai ser bom. Brincadeira, pode continuar, foi nisso mesmo. 2000, mas assim, 2005, 2010. Isso, 2005, 2010. Não, mas assim, começou a surgir os primeiros ensaios clínicos em pediatria aí. Então, assim, fazem assim 20 anos. A gente sabe o quanto é difícil um fisioterapeuta. Normalmente, uma pesquisa clínica para ser colocada na área clínica demora-se muito tempo. A gente precisa esperar revisões sistemáticas com meta-análise para tomar essa decisão. Então, não é hoje o que a gente faz, a gente tem que levar em consideração que foi anos de pesquisa, né? Para a gente hoje ter uma certa segurança. Não que nós sabemos de tudo, a gente não sabe várias coisas ainda, né? Mas, assim, a gente tem uma segurança de, por exemplo, ter uma ideia de como que eu vou colocar uma criança na esteira, o que eu preciso ver, quais são as mudanças neurofisiológicas que ela vai apresentar, as mudanças biomecânicas. Então, assim, eu acho relativamente cedo, né? Comparando com várias outras intervenções que a gente faz, né? É relativamente cedo. Mas, para a gente poder sim, ter um fechamento, né? O que se propõe no treinamento locomotor, né? Ele se propõe a potencializar as habilidades de locomoção da criança em diferentes contextos, em diferentes formas, nunca menosprezando ou invalidando o que a criança já faz. Então, como o Rodolfo mencionou anteriormente, a gente vai treinar passos na esteira, mas a gente não vai invalidar o meio de locomoção, independente se for o rolar, se for o engatinhar. Então, assim, a gente vai incentivar diversas formas de locomoção diferentes. E quando a gente fala, falou em locomoção, pensa em marcha.
Marcha a gente vai treinar, mas não só isso. Por isso que a gente usa o locomotor, o treinamento locomotor. Envolvem outras habilidades e outros contextos que vão ser treinados, a gente potencializar a locomoção da criança e principalmente passar informação para que a família exponha essa criança a participar mais e melhor da comunidade, da escola, da sua vida, porque ela tenha uma vida cada vez mais participativa e inclusa na sociedade. Então, o treinamento ele vai ser estruturado e graduado e feito, enfim, para esse objetivo final, nunca invalidando todas as formas de locomoção. Existe outro ponto, né, que a gente acabou não comentando, mas essas pesquisas que eu estava mencionando da ciência básica até cheguei aqui é a neuroplasticidade pura, né? Então, assim, a neuroplasticidade vai nortear as principais intervenções da fisioterapia. O que é mais eficaz é aquilo que se ampara muito na neuroplasticidade. O treinamento locomotor ele utiliza todos os conhecimentos atuais da neuroplasticidade, neuroplasticidade cerebral, neuroplasticidade medular, né? Isso tudo foi pesquisado e se ampara muito nisso. Então, assim, falando de evidências científicas de uma maneira geral, depois a gente vai especificar cada nível funcional, aquilo que a gente tem mais de robusto hoje, a gente precisa ser claro nisso, dentro de várias tarefas locomotoras, o que a gente tem mais e aquilo que a gente mais faz na parte clínica é o treinamento locomotor baseado na repetição que a esteira vai te proporcionar, certo? Então, assim, você vai analisar a busca por artigos científicos, a maioria das crianças são estimuladas através de um treino feito dessa forma. A gente pode falar por que eles são feitos dessa forma, a Luanda também pode explanar isso. É uma maneira muito útil de você verificar os ganhos através da esteira. A esteira ela é um equipamento que gera neuroplasticidade pela repetição, pelo desafio que você consegue fazer através desse equipamento. Então, assim, se torna mais simples e mais viável de você ter uma mensuração mais fidedigna dessa atividade locomotora. Por isso que a gente tem muita pesquisa referente a isso, desde bebês até adultos com paralisia cerebral. Eu vou até entrar no gancho, assim, acho que quando a gente pensa em esteira, eu gosto muito de esteira, estudei, né, a esteira, se uma família, né, às vezes se pergunta por que a gente põe tanto paciente para esteira, né? Então, assim, a esteira nos permite controle de velocidade, repetição com qualidade, controle de cadência de passo. O passo na esteira, ele acaba por oferecendo a própria transferência de peso entre o hemicorpo e outro, que é facilmente reconhecido a nível encefálico. Então, quando você pega estudos com tractografia, que analisam conectividade, que realmente analisam os processos neuroplásticos, hoje a gente tem estudos belíssimos, a gente consegue efetivamente na esteira proporcionar um aumento de conectividade, uma maior ativação de áreas muito semelhantes a uma criança com desenvolvimento motor que não teve uma lesão, então eu consigo mesmo padrões próximos de conectividade cerebral, como de uma criança que teve um desenvolvimento sem ter esse fator lesional, tanto a nível encefálico como medular. Então, quando a gente usa a esteira, se a gente for considerar o que existe de evidência, a gente efetivamente começa a influenciar o nosso problema, que é gerenciar a conectividade e processo neuroplástico adaptativo. Então, assim, porque nós somos da neurofuncional, a gente não trabalha só com a periferia, a gente usa a periferia como uma forma de efetivamente oferecer uma melhor condição neurológica para o nosso paciente. Isso é muito importante. Quando essa nova condição neurológica começa a ser organizada, você não tem uma melhora só do passo da marcha, você tem melhora de controle cervical, você tem melhora de controle de tronco, então você tem uma melhora hierárquica de todas as outras funções, né? Perfeito. Então, antes da gente falar dos níveis, eu tô aqui com as minhas colinhas, eu brinquei, falei assim, a gente tá vivendo momentos que a gente se sente no jornal, né? O pessoal da bancada. É sensacional. Então, tá bom. Então, temos nível de evidência, né? Eu acho que isso é uma coisa para boa parte dos níveis, depois vocês vão falar dos níveis 4 e 5, aí a gente tem uma conversa um pouco diferente. Temos revisões sistemáticas, temos meta-análise, temos parâmetros, hoje a gente tem um embasamento muito bacana. Optei por fazer treino locomotor, o que eu preciso? Porque tem todo esse misticismo, né? Eu preciso da NASA de suporte para fazer alguma coisa, então o que a gente precisa de equipamento para efetivamente um fisioterapeuta em qualquer lugar, né? Porque quando a gente pensa do ponto de vista da Abrafim, no nosso país, é muito amplo,
Então, o que que é o mínimo de equipamento que a gente precisa, ou o que que vocês acreditam que seja importante considerar para fazer um bom treino locomotor, considerando o nível de evidência? Então, né, Luanda, falando já na mesma linha que a gente estava falando sobre equipamentos, a gente falou sobre a esteira, né? A esteira, tanto o Rodolfo quanto você falaram muito bem, é da importância dela. E é importante ressaltar que a gente tem, né, o artigo da Nova que saiu, então, que fala exatamente do estado da evidência. E ela ressalta, né, tá lá no artigo, para quem não leu, enfim, tem lá esteira, é o nível de evidência de faça, né? Tem sinaleira de faça, possivelmente não faça e não faça. A esteira está como faça. Então, seria injusto e seria antiético dizer que a esteira não é um equipamento extremamente importante de você ter para fazer o treinamento locomotor. Agora, qual esteira você vai ter? Se tem que ser A, B, C, D ou E, a gente não, jamais a gente vai dizer, você tem que ter a esteira A ou a B. O que a gente sempre costuma falar é, você precisa verificar qual é o nicho de perfil do seu paciente que você vai atender. Não são todos os pacientes que vão precisar de uma esteira com suporte parcial de peso, por exemplo. Boa parte não vai precisar. Claro que esteiras com mais possibilidades te permitem treinos com mais variabilidade. E isso a gente também não vai poder negligenciar. Mas o que eu quero falar, pensando no Brasil, pensando na nossa realidade, a gente pode fazer bons trabalhos com esteira simples também, para um nível específico de pacientes que a gente vai falar daqui a pouco. Para outros, você vai precisar de mais esteira, de mais suporte, mais profissionais, enfim, vai precisar de todo um outro amparo. Então, pensando nesse ponto, em nível de evidência, a esteira, com certeza, ela vai ser relevante. A gente ter, ela é uma necessidade de a gente ter para esse tipo de treino e é um nível de evidência de faça, né? Para a gente fazer ela, para a gente utilizar esse dispositivo. Na nossa prática clínica, a gente também utiliza o triciclo. É uma forma de locomoção. O triciclo é um meio de locomoção que a gente pode estar utilizando. As crianças geralmente gostam muito de pedalar, elas se sentem livres, se sentem bem participando da comunidade, com os amigos, no clube e estar em movimento. Então, o que acontece é que existe alguns pacientes que muitas vezes não toleram tanto tempo de esteira no momento inicial. E aí a gente vai mesclando com outras atividades. O triciclo é uma boa opção, caso você tenha espaço, seja viável, a gente está passando o que a gente faz, a forma dos equipamentos que a gente tem, que a gente considera relevante para poder ter opções de variabilidade de treino. Da mesma forma, a gente considera importante ter andadores, muletas, bengalas. Bruna e Rodolfo, eu preciso ter todos os andadores que existem, todas as muletas na minha clínica. Gente, isso é inviável. A gente tem andadores mais robustos, com processos mais robóticos, que são extremamente caros para a gente ter, não só para a gente clínico, mas para os pais também adquirirem. É uma dificuldade grande e isso é uma crítica que a gente teve, inclusive discussão, né, Luanda, no Enafim, sobre essa questão de viabilidade desse tipo de recurso que é extremamente importante para as crianças e a gente tem dificuldade, mas eu preciso ressaltar ao mesmo tempo que é um treino extremamente relevante de ser feito. Porque o treinamento locomotor, a gente falou antes que não é só um tipo de treino. Então, a gente procura ter os equipamentos que são viáveis na nossa prática clínica e sugere, né? Pede que o paciente traga o seu dispositivo para que ele treine conosco e treine depois fora, né? Se for possível, se for viável também, um espaço para fazer um treino em solo com a criança também é importante para que a gente possa fazer essa transferência do que foi treinado na esteira, por exemplo, para que a gente transfira num outro contexto do solo com alguns desafios. E isso vai variar também de acordo com o nível funcional e motivação da criança. E pensando, né, em todo o contexto que envolve a criança e todo um ser de participação e de significado que nós temos, a gente também incentiva treinos na comunidade. E o que a gente observa é que as crianças gostam de sair, de se ver presente em outros ambientes, e é um desafio enorme. É um desafio enorme, tanto para a criança, quanto para nós, quanto para a família. Então, em termos assim, de equipamento e de espaço, estruturação, eu acho que os principais são esses, né? Então, assim, a esteira, um triciclo, algum suporte de andadores, bengalas ou muletas, e um espaço que te permita, né, se for possível, a gente tem que adaptar de alguma forma. Agora,
Eu não tenho como dizer assim, eu tenho que ter uma bola, ou tem que ter um tatame. Isso a gente não entra no mérito específico, né? Mas estou tentando trazer uma abrangência maior do que a gente tem de prática clínica e do que a gente tem a nível também de evidência, né? E tem, acho que, dois pontos, acho que podem ser relevantes, assim. Lógico que todo mundo gostaria de ter uma mega ferramenta, mas eu tenho os meus artigos mais citados foram feitos em esteiras muito simples, porque nem na ciência a gente tem condições financeiras, né? Então, assim, isso também vai muito a gente brasileiro tem a possibilidade de flexibilizar. E como a gente disse no Enafim, até o próprio Cobrafin, que seria esse ano, vai para o ano que vem, com essa possibilidade de falar de tecnologia e inovação. Tomara que em algum momento a pesquisa, a universidade, esses recursos robóticos, esses exoesqueletos, que também são desenvolvidos no nosso país, que em algum momento a ciência realmente se aproxime do clínico e que essas colaborações aconteçam, porque seria a possibilidade mais real para que nós, clínicos, fôssemos capazes de oferecer esses equipamentos com infraestrutura para os nossos pacientes, seria a aproximação real entre a universidade, a pesquisa e o clínico que está lá na ponta, né? Quem sabe um dia a gente não consegue fazer uma campanha para que realmente a ciência entre para a prática clínica e que os clínicos façam parte dos ensaios clínicos, realmente. Que a gente possa realmente fechar esse circuito e oferecer o que existe de melhor e que pode ser produzido no nosso país para os nossos pacientes, né? Isso seria um sonho na minha vida. Mas passamos da metade. Eu queria pedir para vocês, então, falarem de treino locomotor. Então, vamos dividir em 2 grupos, que eu acho que fica mais organizado, foi até uma sugestão de vocês. Então, vamos falar dos pacientes nível 1, 2 e 3, então, que caminham sem a necessidade de um recurso auxiliar de marcha e que caminham com andador ou com muleta, né? E aí depois a gente deixa um segundo momento para falar dos pacientes nível 4 e 5, pode ser? Claro. Certo. Agora eu vou falar daqueles níveis que 1, 2 e 3. Para quem não sabe, são, que nem a Luanda falou, são os pacientes que eles têm maior prognóstico de deambulação. Seja sem auxílio, né? Como, por exemplo, o nível 1, que é um paciente que ele tem uma capacidade até de correr, até o nível 3, que ele se locomove de andador, né? Ele tem uma locomoção com essa assistência. A estruturação de um treinamento pensando nos níveis funcionais 1, 2 e 3, na verdade, eles são muito semelhantes, né? Porque quando a gente vai na literatura e na prática clínica, o que a gente tem que pensar para estruturar um treinamento para essa população? O que nós devemos usar de intervenção se você quiser focar a locomoção deles, né? A gente estava falando até agora de esteira, então esteira, faça. Ter uma esteira é fundamental, sim. Mas também treino no solo, aquilo que você aprendeu, aquilo que você treinou e praticou na esteira, você tem que ser capaz de reproduzir no solo. O fisioterapeuta tem que fazer essa transferência. E depois dessa transferência no solo, que é um ambiente controlado, por exemplo, com uma clínica, que tem um ambiente controlado, você deve estimular esse paciente na comunidade, ou seja, na rua, nas calçadas, em shopping, no colégio, tudo que for possível de você conseguir explorar na comunidade vai potencializar a participação, né, daquilo que ele aprendeu no ambiente controlado. Ele vai ser exposto a esses desafios da vida diária. Isso vai desafiar muito ao sistema nervoso dele, né? E isso ele vai ter essa resposta e isso vai ser eficaz. A gente não treina um paciente só para ele caminhar numa esteira. A gente não quer que o meu paciente vive treinando bonitinho ali na esteira, eu consigo corrigir todas as assimetrias, e eu não treino na comunidade, não olho como é que ele caminha no solo. Isso não é indicado. A gente precisa fazer, então, a transferência das habilidades para o mundo real, certo? Então, assim, a estruturação do treinamento é esse. E o grande pilar disso tudo que eu estou falando é a participação da família. Ou seja, a grande âncora disso tudo é a família. A família vai dar um respaldo muito grande para o fisioterapeuta, vai estimular a criança enquanto ela não está na clínica, por exemplo, vai nos auxiliar, vai nos passar dicas, orientações. Então, assim, o treinamento locomotor, o que envolve ele muito, né, falando em criança especificadamente, é a família. O quanto essa família vai nos auxiliar. As pesquisas científicas hoje... na paralisia cerebral envolvendo o treinamento locomotor, mais especificadamente, daí nós estamos falando de marcha, é onde nós temos mais publicações científicas, são nesses níveis
Um, dois e três, certo? Então, assim, quando a gente vai ler uma revisão sistemática ou vai pegar cada ensaio clínico, a gente vai ver que a seleção dos pacientes foram nesses níveis, tá? Por N motivos, né? Fazer ensaio clínico, a Luanda bem sabe, é difícil, requer tempo, requer você não perder a amostra, requer você randomizar muito bem o seu estudo. Isso dá uma dificuldade enorme, requer investimento, né? Então, a gente fazer estudo científico com pediatria é difícil. Fazer estudo com uma criança com deficiência é mais difícil ainda. Eles têm as suas dificuldades, a família tem as dificuldades de levar, enfim. Né? Então, assim, o GMFCS, né, a classificação GMFCS 1, 2 e 3, ela se torna, obviamente, a mais pesquisada, né? Uma coisa mais óbvia, né? Então, assim, se a gente for levar em consideração a última revisão sistemática que falou do treino funcional de esteira, uma das coisas, eu vou falar algumas coisas aqui que eu separei para vocês, mas uma das coisas que ela coloca na meta-análise é que a gente tem essa capacidade de aumentar a velocidade, por exemplo, de marcha desses pacientes, mais do GMFCS 1, 2 e 3. E isso é um baita de um objetivo, né? A gente consegue fazer isso. Hoje a gente tem escalas que são fáceis de aplicação, né? Relativamente fáceis de aplicação e monitoramento da velocidade de marcha. A gente tem que notar que a velocidade da marcha, às vezes, ela é vista como o sexto sinal de vida, né? A gente sabe que pessoas que caminham mais lento, têm dificuldade de mobilidade, eles têm uma expectativa de locomoção, têm uma expectativa de várias funções, né? Então, a gente conseguir manipular, através de um treino específico, desafiante, motivacional, a velocidade de esteira é uma coisa super relevante. Então, o que a gente pode ver nas revisões sistemáticas? Né? Eu anotei aqui o aumento da resistência desses pacientes, através de um treino que você vai manipular ali a capacidade cardiovascular dele. É óbvio que você vai ter esse efeito, né, cardiovascular, isso é muito importante para as crianças, para mantê-las ativas, aumento da velocidade, comprimento do passo também é algo que a gente consegue mensurar e verificar nesses artigos. Função motora grossa, a gente também consegue, através do GMFM ou outra escala, a gente consegue ver que as crianças elas avançam nessas pontuações dessas escalas, certo? E o equilíbrio, por exemplo, né? A Luanda bem falou, caminhar numa esteira, você consegue manipular muito bem o equilíbrio desse paciente. Ele luta a todo momento para não cair. Né? A esteira vai puxando ele para trás e ele vai ter que ir respondendo aquilo. É um desafio muito grande. As pessoas acham que não é um treino de equilíbrio andar numa esteira, mas é um baita treino de equilíbrio, como se fala aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, mais ou menos resumidamente, nessa população, são esses efeitos que são possíveis de a gente analisar. O importante é notar que cada criança vão ter crianças que vão responder melhor, outras crianças não vão responder tão bem, né? Não estou aqui para dizer assim, todas as crianças vão acontecer tudo isso que o Rodolfo falou. Não, são possibilidades de ganhos que nós temos investigação científica, né? Então, isso é importante a gente dizer. Então, assim, eu coloquei aqui treinos que hoje são feitos, por exemplo, para o GMFCS 1 e 2, hoje nós temos a corrida, por exemplo, né? Esses pacientes, eles podem ser estimulados a correr. Hoje existem revisões sistemáticas, ensaios clínicos, mostrando que eles são capazes de correr e que nós, como fisioterapeutas, a gente é capaz de avaliar a corrida deles. Por exemplo, existem N testes que a gente consegue fazer e para monitorar isso. Então, assim, é um tipo de treino que às vezes é jogado de lado na nossa profissão, mas a gente pode utilizar. O nosso amigo Hércules, não sei se ele está vendo, ele foi um profissional que fez essa formação na Austrália e nos ajudou muito nesse quesito da corrida para pacientes GMFCS 1 e 2. A gente fez esse tipo de treinamento já com um paciente e a gente gostou muito porque a gente conseguiu incluí-lo em atividade física. Isso foi uma questão muito importante. Também tem outros tipos de treinamento, que é o treinamento de marcha reversa, marcha posterior, marcha para trás. Você colocar uma criança para caminhar de maneira posterior, marcha para trás. Não sei como se fala isso, né? Mas, assim, esse tipo de treinamento, as investigações estão mostrando que potencializa muito o controle postural. Você imagina que uma criança caminhar para frente já é um desafio. Caminhar para trás é um desafio duplicado, né? Então, assim, alguns benefícios desse tipo de treino é o controle postural. Se você quer potencializar o controle e as reações do paciente, pode ser uma dica de treino para eles, né? Então, acho que mais ou menos isso, já falei muito, né? Eu vou ser sincera, eu não sou apta a andar na esteira caminhando para trás, mas é uma das grandes paixões da minha vida no consultório. Eu não sou capaz de fazer, mas eu ponho toda criança que eu preciso melhorar padrão cinemático, eu tento colocar. Não, foi perfeito. Até porque eu não quero perder a oportunidade, eu tenho certeza
Já vou até estender o convite, se vocês, não agora, mas mais para frente, a gente podia marcar um dia só para conversar de pacientes de alta complexidade, que vocês sabem que para mim é minha grande paixão, né? Eu já não atendo há bastante tempo pacientes de MFCS nível 1 e 2, a minha grande paixão são os pacientes nível 4 e 5, os pacientes distônicos, então assim, e agora a gente começa a ter a possibilidade de alguns minutos introduzir o que eu acho que é uma coisa de extrema relevância e importância, que é falar do treino locomotor para os pacientes nível 4 e 5. Né? Então, assim, que isso hoje no Brasil, na minha opinião, é muito pouco discutido e poucas pessoas têm expertise para falar sobre isso. Então, eu não quero perder a oportunidade de vocês poderem comentar um pouco sobre o treino locomotor nos pacientes nível 4 e 5, que hoje, se a gente for considerar as nossas estimativas de pacientes com paralisia cerebral, eles são no mínimo 60% da população que a gente tem no nosso país. Bom, como tu mesma falaste, né, Luanda, daria uma live só disso, né? Eu vou tentar resumir ao máximo, a gente tentou selecionar os pontos assim mais importantes para a gente poder salientar, né, nesse momento. Primeiro, eu vou tentar dividir sobre a parte científica e a parte clínica dessa população de MSS 4 e 5, né? Falando de evidência científica, se já é complicado fazer estudo com o GMFCS 1, 2 e 3, o 4 e 5 é ainda mais difícil, né? A gente sabe que envolve uma série de fatores. Às vezes as famílias levam o paciente... Eu vou fazer um parâmetro de 30 segundos. Eu estou há 4 anos conduzindo estudos com paciente nível 4 e 5. E não terminei ainda. Pensando em treino locomotor. 4 anos. 4 anos para a gente tentar ter uma luz no fim do túnel, né? Então, assim, o que nós temos hoje na literatura científica são relatos de caso, tá? Para pacientes 4 e 5, fazendo de esteira, da intervenção de esteira, eu estou falando nesse momento, né? Quando a gente fala em nível de evidência, no artigo da Novo, para 4 e 5, se fala em esteiras robóticas também, tá? Como faça, possivelmente faça. Então, assim, é importante a gente salientar que mesmo que talvez poucos, nós temos alguns nortes que a gente pode estar seguindo, né? Nesses relatos de caso, o que são relatados em alguns artigos de melhora é o controle de tronco, aumento de atividade dessas crianças, mais tempo em ortostase, uma possível melhora no impacto do desenvolvimento ósseo e que uma criança conseguiu trocar mais passos no seu andador. Então, o que a gente tem nesse momento é isso, né? Dentro a gente se pergunta, mas como eu vou estruturar o treinamento locomotor com o GMFCS 4 e 5, né? Existem várias classificações, não somente do GMFCS, que envolve o paciente, né? Então, todas essas outras classificações que a gente falou antes também vão ter um impacto no nosso treinamento e na estruturação dele. Então, quando a gente fala em locomoção para pacientes de alta complexidade, a gente tem que pensar que não é só esteira. A gente vai ter que pensar numa cadeira de rodas, a gente vai ter que pensar num andador com mais possibilidades. Inclusive, os GMFCS nível 5 hoje tem andadores, claro que mais onerosos, mas que possibilitam troca de passos com andadores mais robustos, né? Então, a gente vai ter que pensar de uma forma um pouco maior, um pouco mais fora da caixa, não somente num segmento específico, né? Quando a gente fala, eu quero fazer o treinamento de esteira com o paciente 4 e 5. O que eu vou ter que fazer? No que eu tenho que pensar para mim estruturar esse treino, né? Tentando levar em consideração o treino de esteira, na esteira, solo, comunidade, participação da família, né? Então, a gente tem que pensar que o treino, a primeira coisa, ele tem que ser seguro, gente. Então, assim, eu vou ter que... a premissa do treino é essa, ele tem que ser seguro, ele vai ter que ter todo um cuidado e um amparo. Para isso, eu vou precisar de uma esteira com mais suporte, eu vou precisar de mais pessoas na equipe para conseguir manipular esse paciente de uma forma onde eu tenho o alinhamento biomecânico mais adequado possível e permita a maior participação dele. Na nossa experiência clínica, para pacientes que têm um controle parcial cervical, nós ficamos em 3 profissionais para conseguir dar um suporte, né?
dá pequenas perturbações para que o paciente responda a nível cervical e a gente vai fazendo manipulação dos membros inferiores. Então, você, de fato, vai precisar ter todo um cuidado e um amparo para realizar um treino que o benefício seja bom para o paciente e não exponha ele ao risco. Então, a premissa é essa. Então, a gente vai ter que ter um cuidado bastante grande nesse sentido, né? O treino ele vai ter que ser relevante. Eu vou ter que escolher estratégias que impactem a vida da criança, né? Então, a gente tem várias situações que a gente passa na vida que vão nos marcando, né? O sorriso, muitas vezes a criança não vocaliza, mas ela fala com o sorriso, ela fala com o olhar, ela fala com a expressão de felicidade de alguém ter confiado nela e ter exposto ela à experiência de trocar passos. Crianças que têm 7, 8 anos e que nunca vivenciaram essa experiência, nunca tiveram essa experiência. Você vê essa expressão, para mim, não tem felicidade maior. É o dia que tu fala assim, valeu a pena eu sair de casa hoje. Né? É aquilo que tu fala, bah, suei, assim, ó, quebrei a cabeça. Estudei, fui atrás, mas bah, foi muito bom. Então, assim, o treino tem que ser relevante. E o treino também tem que ser motivacional para a criança. Então, o que a gente costuma falar, Lu, é assim, a gente tem que encontrar formas de tentar engajar essa criança na atividade. De alguma forma, ela tem que sentir prazer, estar feliz fazendo aquilo. Não adianta eu colocar essa criança na esteira por diversos fatores que a gente sabe que é importante, que a gente poderia ficar falando aqui mais 1 hora, se a criança estiver chorando, gritando, esperneando, não estiver ali na tarefa conosco, sendo alegre e um momento prazeroso para todos, a gente vai ter que rever a nossa estratégia. Ah, Bruna, mas como eu faço isso? Gente, infelizmente a gente não tem como saber. Uma criança vai gostar de música, outra vai gostar de história, a outra vai gostar que o Rodolfo fique tocando cavaquinho ou violão, outra vai gostar que a gente fique fazendo quiz, não sei. Então, assim, o que a gente pensa é que a gente tem que tentar unir a ciência com a humanização, né? Então, esse é um ponto que a gente acaba tendo, né, alguns chiados muitas vezes. E, infelizmente, quando a gente fala de alta complexidade, a gente tem que falar de contraindicação, né? Infelizmente, são pacientes que muitas vezes, não só eles, mas na sua grande maioria, é esse grupo de pacientes que vai apresentar as maiores possibilidades de contraindicação, né? Alguns graus de luxação de quadril, osteoporose severa, pacientes que não conseguem expressar de alguma forma dor ou desconforto, seja por olhar, seja por vocalizar, apontar de alguma forma, que a gente não consiga identificar ou a família também não consiga nos ajudar nesse sentido. Paciente que tem um comportamento de autoagressão muito grande ou que não tolere o uso do colete, por exemplo, a gente vai ter que rever. Alguns pacientes que têm contraturas já estruturadas, a gente vai ter que ter uma cautela e muitas vezes a gente tem que avaliar assim, o paciente não tem indicação hoje, mas se ele fizer algumas intervenções e de conversar com a equipe, ele pode fazer o treino de outras formas. Então, eu acho bem importante a gente ser ético, que a gente vai precisar ter uma cautela, mas é possível ser feito. É necessário ser feito. É uma população que precisa de uma intervenção. Veja a situação. São os pacientes que mais precisam fazer o treinamento. E que menos fazem. São pacientes mais difíceis de conseguir fazer estudos, para conseguir ter um fomento ainda maior para poder fazer esse treino, né? Enfim, para conseguir sanar um pouco as nossas angústias. E a gente precisa fazer isso de uma forma, então, segura, relevante e motivacional para esse paciente. Sempre pensando na participação dele e jamais descartando ou anulando compensações como andadores ou cadeiras de rodas. A gente sempre fala que a gente vai dar a menor compensação possível, mas não que ela não seja necessária para poder proporcionar para esse paciente uma vida mais ativa, participativa na sua comunidade. Eu não sei se nesse curto tempo eu consegui fazer um resumão de 2 dias. É um começo para uma outra conversa, Bruna, que é um assunto que eu adoro. Eu acho que até cabe a gente colocar uma coisa muito importante, né? Toda criança necessita ficar em pé e participar do treino de locomoção a partir dos 10, 11 meses de vida. Eu acho que se fosse para ter uma campanha na nossa área, tinha que deixar isso muito claro, para que
boa parte das complicações e das situações absurdas que a gente assiste na nossa profissão começaram aí, quando a criança não foi colocada na idade certa em pé. Né? Então, esse é uma coisa completamente estruturada e validada na ciência. Não tem mais o que discutir na ciência quando você pôr uma criança em pé e andar. Se a gente começa daí, a nossa vida quanto fisioterapeuta seria diferente. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, Bruna, que aí a gente vai acabar fechando, que falta meio de segundos de nada, e eu vou falar um minutinho, aí vocês falam um minutinho. O Hudson queria que o Rodolfo tocasse nos últimos 2 minutos. Eu falei que eu ia falar. Ele queria que acabasse a live com você tocando. Para a próxima, quem sabe. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente conversou, as possibilidades, às vezes que a gente se encontrou, eu falo sempre o que você disse. Eu nunca vou ser uma pessoa exclusivamente da ciência, porque ao final de cada dia tenho memórias incríveis de quando eu coloquei esses pacientes de nível 4 em 5 em pé e caminhando, mesmo que dentro de um treino terapêutico. Nenhum tipo de dor vai ser mais intenso, ou nenhum título vai ser nunca mais intenso do que o olhar da criança, o troca de olhar da criança com a família durante o treino locomotor nos pacientes 4 e 5. Eu acho que isso é uma dádiva, que o dia que o profissional assistir essa troca de olhar, que a gente vê lá embaixo, encaixado, com o olho, um segurando aqui, outro ali, ver a troca de olhar da criança para a mãe, da mãe para a criança, desses pacientes 4 em 5, em cima de uma esteira, eles são os pacientes que menos choram, que mais felizes ficam. E que normalmente são os últimos a serem selecionados para fazer um tipo de treino como esse, né? Então, é isso. A prática clínica baseada em evidência, ela tem como premissa o amor que você tem à sua área, porque só quem ama o que faz vai estudar. Se for só dinheiro, não tem. Quem estuda muito é porque ama demais, né? Não é porque é chato, fresco, é porque ama demais. Então, eu vou fazer minha parte de agradecimento, porque eu não sei controlar essas coisas, sei que o horário está acabando, porque eu tenho uma folha com os horários que estão me ajudando aqui. Mas eu queria, então, da minha parte, agradecer vocês imensamente. Que bom que muitos alunos e recém-formados se espelham em vocês, que discutem com tanta clareza a importância do estudo. Não vou nem falar de prática clínica baseada em evidência. E quando a gente senta para conversar numa situação como essa, são capazes de expressar o amor pela área. E eu acho que esse é um bom resumo. Vocês são um bom exemplo que o estudo ele é equivalente ao amor ao que a gente faz. E vocês fazem isso com muita categoria. Então, muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza, eu não ficaria confortável da primeira live da fisioterapia neurofuncional infantil não ser com vocês. Então, eu agradeço demais o convite. Eu sei o trabalho que é deixar pequena. Eu sei como é. Então, muito obrigada. Espero que um dia a gente tenha realmente a possibilidade de falar só sobre os pacientes graves, que eu gosto de falar desses. Os pacientes mais de alta complexidade. Então, obrigada novamente. Aí eu deixo para vocês falarem um finalzinho. Lu, obrigada pela oportunidade. Eu espero que de alguma forma a gente tenha conseguido explanar um pouco sobre tudo, né? A gente fica muito feliz em poder ter tido a participação das pessoas e a gente infelizmente não conseguiu acompanhar tudo, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas a gente fica muito feliz e honrado em poder falar sobre isso. E também, Lu, assim, que foi um bate-papo, né? Eu acho que nós três falando sobre isso, a gente ficaria horas, né? E com certeza a gente vai conseguir falar mais sobre alta complexidade, que é o público que hoje a gente mais atende, são os pacientes de alta complexidade, e é um prazer enorme atendê-los. E eu concordo com o que tu falou, quem ama, cuida. Quem cuida, estuda, para buscar o melhor para o seu paciente, né? Então, eu acho que é isso que a gente tenta fazer. Essa podia ficar gravada, né? Quem ama, cuida, quem cuida, estuda. Cuide bem da mulher, você tem 10 segundos para se despedir, Rodolfo. 8. Gente, obrigado por tudo, obrigado, Luanda, obrigado, Abrafinho, os delegados, todo mundo que representa a Abrafinho.